Você tem medo de confiar nas pessoas? Tem aquele medo constante de ser enganada, de ser enganado, que leva a um ciúme excessivo? Tem aquela dificuldade profunda em confiar, em relaxar e acreditar em alguém, ainda que esse alguém seja uma pessoa digna de confiança? Fique em estado de alerta quando depende de alguém, depende talvez do companheiro, da companheira. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a ferida da traição. Como ela se instala, como ela molda o comportamento na vida adulta e como ela interfere no relacionamento com Deus. E ainda, como iniciar um processo de cura. Antes, porém, eu te convido a assistir os 3 vídeos anteriores, onde eu estou falando sobre as feridas da rejeição, a ferida do abandono e a ferida da injustiça. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você absorver sobre esse assunto, mais autoconhecimento você vai ter. Mas como a ferida da traição se instala? Assim como as outras feridas, ela tem grande probabilidade de se instalar na infância, de nascer na infância, principalmente quando a criança vive situações de quebra de confiança. Ela pode ter experimentado, por exemplo, promessas que nunca foram cumpridas. Um dos pais, um dos cuidadores que dizia que estaria presente, mas na verdade não estava. Infidelidade dentro do lar. Segredos familiares que foram descobertos muito depois, mentiras repetidas, mudanças bruscas de comportamento dos adultos. A criança aprende desde muito cedo que, nesse caso, é muito perigoso confiar. E ela pensa, se eu confiar, eu vou me machucar. Ela pensa também que as pessoas sempre vão decepcioná-la e que é preciso que ela esteja no controle de tudo para que ela não sofra. Essa criança, essa crença vai sendo construída aos poucos. E não é sobre o que aconteceu, mas também sobre a quebra de expectativa que essa criança construiu. E como isso aparece na vida adulta? Aquela criança que hoje é um adulto, ela tem dificuldade de delegar funções, ela quer controlar tudo, ela tem ciúmes excessivos, ela desconfia facilmente e ela gosta de testar as pessoas para saber se aquela pessoa realmente está falando a verdade, porque ela tem um medo constante de ser enganado. Por exemplo, nos relacionamentos afetivos, ela verifica o celular do parceiro o tempo todo e ela cria situações mentais de traição. E sem mesmo ter provas, ela cria aquela situação e ela sofre com aquilo. No trabalho, ela tem dificuldade em trabalhar com equipe. Ela prefere trabalhar sozinha porque ela não acredita na palavra dos outros. Na vida social, ela mantém uma postura forte, uma postura independente e ela tem dificuldade de demonstrar a sua vulnerabilidade. Então, ela se parece autossuficiente demais, mas por detrás dessa postura forte existe um medo. Medo de ser enganado, medo de ser traído novamente. E ela tem medo de perder o controle. A ferida da traição cria uma necessidade de controle como forma de autoproteção. Só que, na verdade, não é controle, não é segurança, é uma defesa que ela construiu. E como isso afeta o seu relacionamento com Deus? A pessoa que carrega a ferida da traição, ela pode ter muita dificuldade em confiar em Deus plenamente. Porque ela até acredita, ela pode até acreditar que Deus existe, mas ela luta grandemente para entregar o controle. Ela pode pensar assim, e se Deus me decepcionar? E se Ele não fizer aquilo que prometeu? E se eu confiar e me frustrar? Então ela tem dificuldade de esperar e maior dificuldade de descansar e de depender de Deus. Mas a palavra de Deus confronta essa lente. Em Números 23, 19 está escrito: Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Em 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel. Percebe a diferença? Deus não quebra suas promessas. Ele não age com estabilidade emocional como a gente age. Ele não trai a confiança. A ferida da traição não muda, obviamente, quem Deus é, mas pode sim e distorce a maneira como a pessoa, como a gente se relaciona com Deus. Ela ora, mas ela quer controlar o resultado. Ela entrega, mas ela retorna novamente e pega o controle de volta. Ela confia até certo ponto. E isso gera ansiedade espiritual. Porque confiar parcialmente não traz descanso completo. E como então iniciar a cura da rejeição? Como em todas as feridas, é preciso primeiro reconhecer que quer controlar excessivamente todas as coisas. E reconhecer que quer controlar porque tem medo de ser traído, de ser traída novamente. Em segundo lugar, aceitar que a vulnerabilidade faz parte das relações saudáveis. Confiar sempre envolve risco, mas também viver controlando tudo tem um preço, que é a solidão emocional. Em terceiro lugar, renove a mente com a verdade. Em Provérbios 3:5 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Confiar não significa perder a força, significa escolher segurança em quem é fiel. Talvez o maior desafio para quem carrega a ferida da traição seja abrir mão do controle. Mas controle não é sinônimo de proteção, é uma tentativa de evitar a dor. E se essa ferida tem afetado os seus relacionamentos ou a sua fé, busque ajuda. Deus usa pessoas, usa muitas coisas nesse processo de cura. Então, recapitulando, reconheça a ferida, identifique onde o controle tem dominado as suas relações, renove a sua mente com a fidelidade de Deus e aprenda a confiar gradualmente. A traição pode ter feito parte da sua história, mas ela não precisa definir a sua identidade. Você não precisa viver em estado de vigilância o tempo todo. Existe segurança em um Deus que não falha. E se você percebe que a ferida da traição está influenciando os seus relacionamentos, inclusive com Deus, prejudicando a sua vida diária, você não precisa enfrentar isso sozinho, enfrentar isso sozinha. Eu posso te ajudar nesse processo. É só você me chamar no direct. No próximo vídeo eu quero falar com você sobre a ferida da humilhação. Não perca e lembre-se de em tudo o que você fizer ser intencional.